Cleide tá querendo saber como é que tu tá. Diz aí pra ela como é que tu tá. Dá umas piscadas aí pra ela pra ver se tu tá bem. Ah, tá ótima, viu, dona Cleide? Pisca pra ela, Lulu. Pisca. Isso. Ó, muito bem, vou mandar pra ela aqui, viu? Graça e paz, igreja. Meu nome é Luísa e hoje estou aqui para dar meu testemunho de vida. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo. Lógico que primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso, esse momento nem estaria acontecendo. Ele é autor dessa história que eu estou contando. E hoje, através dele, por causa dele, eu posso dizer que eu sou um milagre dele. Gostaria de agradecer a todos os meus pastores, pastor Afonso e tia Cristina, que sempre me acompanharam em todos os momentos de dificuldade em relação à minha saúde. Ao pastor Tito, que no primeiro momento esteve com a minha família e comigo. Ao pastor Rafael, ao pastor Jean e família, que andaram lado a lado da minha mãe no momento mais difícil dessa história. Queria agradecer a todas as famílias que colocaram meu nome em suas orações, não só o meu nome como da minha família. Gostaria de agradecer as minhas amigas da igreja que oraram por mim, por todas as pessoas que participaram junto com a gente desse momento. Bom, tudo começou em outubro de 2006, quando eu tinha 12 anos. Eu tive uma hemorragia na escola, fui encaminhada para o hospital. Chegando ao hospital, eles deram a informação que eu precisava de cuidados intensivos, que eu precisava ser encaminhada para uma UTI. Na época, eu não possuía plano de saúde. Fui encaminhada para o hospital geral. Lá passei 3 dias até meu quadro se estabilizar. Fui encaminhada logo após isso ao Dutra, o qual passei 14 dias internada, pois o hepatologista que seria o responsável pelo meu tratamento não se encontrava no Brasil. Quando ele chegou, olhou meu hemograma, ele foi bem preciso no diagnóstico. Ele disse que eu tinha hepatite autoimune, já evoluída para uma cirrose. Consegui passar 6 anos bem, sem nenhuma hemorragia, com meu quadro estável, até que em dezembro de 2012 tive outra hemorragia devido às varizes que eu possuo no esôfago. Para que vocês possam entender melhor, funciona da seguinte forma. A pessoa que tem cirrose hepática, ela possui varizes no esôfago. É como se fossem as varizes que as pessoas têm na perna, só que é no esôfago. Para que não cause sangramento, é necessário que ela faça uma cauterização. O nome desse procedimento se chama ligadura. Eu faço acompanhamento dessas ligaduras, que são feitas através de uma endoscopia, a cada 6 meses, para que eu não corra nenhum risco de ter sangramento. Logo após essa crise que eu tive em 2012, eu tive outra crise em 2013. Só que dessa vez foi por baixo. Eu tive uma hemorragia por baixo e na época eu não pude fazer nenhum tipo de exame devido às minhas plaquetas. Porque como meu fígado ele não funciona 100%, o meu baço ele era muito inchado e ele quebrava as minhas plaquetas, fazendo com que elas fossem reduzidas. Nisso elas ficaram muito baixas e eu não podia fazer nenhum procedimento, eu não tinha força, eu não conseguia me levantar, eu era bem debilitada nessa época. Até que o meu hepatologista me encaminhou para fazer um procedimento que é chamado embolização esplêndida, no qual é feito através da virilha até o meu baço e é feita a diminuição dele. Nisso, as minhas plaquetas foram lá para cima, eu consegui fazer o exame e descobri que eu tinha pólipos. Logo após descobrir que eram pólipos que tinham me causado hemorragia,
fizemos a retirada deles, já com minhas plaquetas lá em cima, fizemos a retirada deles e minha saúde novamente se restabeleceu. De 2013 a 2020, a minha saúde ficou estabelecida. Para que vocês possam entender, o meu tratamento, ele consiste em 3 pilares, que é acompanhamento médico, medicações e dieta. Até o início do ano, eu não apresentava nenhum estigma, nenhuma característica de alguém que tenha esse problema hepático. Eu nunca tive icterícia e nem ascite, que é inchaço na parte abdominal e amarelidão na parte dos olhos e da pele. Só que no início desse ano eu comecei a ficar com a pele amarelada e com os olhos amarelados e comecei a ficar muito inchada. E comecei a fazer acompanhamento praticamente semanalmente, com o intuito de descobrir o que eu tinha, por que eu estava apresentando essas características. Foi então que chegou a pandemia e eu fui piorando cada vez mais. Até que chegou o dia que eu nunca vou esquecer, dia 19 de abril, que eu virei para minha mãe e falei: mãe, eu não aguento mais, a gente precisa ir na emergência. Aí ela disse: tá bom, filha, eu vou ligar pro seu irmão. Aí meu irmão foi buscar a gente 1h da manhã, levou a gente ao hospital. Chegando lá, fui encaminhada para um apartamento. Passei 1 semana no apartamento sem apresentar nenhuma melhora, à base de antibióticos, e dia após dia parece que eu ia piorando. Teve um dia que eu desmaiei nos braços da minha mãe, que ela ficou desesperada, saiu gritando pelos corredores, entrou um monte de técnica dentro do quarto, médica, aplicando injeção em mim, medindo minha glicemia, até que a minha mãe, ela é a pessoa que eu conheço que mais tem fé. Desde o primeiro dia que a gente entrou no hospital até o último dia, não teve um dia sequer que eu não olhasse a minha mãe orando, lendo a Bíblia, marchando, me ungindo e fazendo de tudo para que eu saísse logo dessa situação. Até que uma dessas orações dela, nós recebemos a presença do Espírito Santo, do nosso Consolador. Eu fui batizada pelo Espírito Santo e ele me disse que eu não estava só e que ele não ia me deixar no vale sozinha, que ele ia passar comigo. E foi dito e certo. Logo depois chegaram para me levar para o isolamento, porque a médica que estava me acompanhando, ela tinha pegado o Covid, ela não ia poder mais ficar me acompanhando. E ela disse que como eu não estava apresentando nenhuma melhora, era melhor ir logo para uma UTI, na qual tinha médicos todo o tempo me acompanhando, do que eu ficar ali sozinha e passar mal e não ter quem me ajudasse. Chegando lá, começaram a me tratar como se eu tivesse coronavírus, sendo que o que me levou ao hospital foi a minha doença de base. E lá começaram a me dar medicações que eu não podia tomar, fazer uso. E por causa de uma dessas medicações eu tive uma hemorragia. E graças ao meu desespero, a estar todo o tempo falando com a minha mãe, até foto do remédio eu mandei para minha mãe. Ela entrou em contato com os médicos, mandei até foto do vômito. Ela entrou em contato com os meus médicos, que é até importante abrir um parêntese aqui, que os médicos que fazem o meu acompanhamento, o meu tratamento, são todos do grupo de risco, ou seja, na pandemia nenhum deles puderam estar presente conosco, só por via de mensagem, telefone, e eu estava sendo acompanhada por outros médicos. Quando foi necessário fazer uma endoscopia para saber o que tinha feito eu ter aquela hemorragia. Quando chegou na hora da endoscopia, entrei em choque, foi preciso me entubar. Eu passei 9 dias entubada, 9 dias à base de drogas. Foram assim os 9 dias piores da minha família. Foi o momento que a igreja se levantou junto com a minha família, me incluíram nas suas orações.
A minha mãe entrava em desespero, o pastor Jean, várias pessoas ligaram para minha mãe, iam na minha casa orar junto com ela. Seguraram a mão da minha mãe nesse momento tão difícil. Até que eu fui transferida para uma UTI. Importante falar, os dias que eu fiquei entubada, eu não podia ter acompanhante, porque eu estava passando por UTIs de Covid. Eu não poderia ter nenhum tipo de acompanhante comigo, ninguém poderia me acompanhar. Eu passei por 4 UTIs nessa última crise. A primeira eu estava consciente, a segunda eu estava entubada, a terceira eu estava entubada, na quarta foi aonde eu acordei. Quando eu acordei, eu vi lá a placa com meu nome do paciente, minha data de nascimento. Aí eu fui olhando mais pro lado, eu não conseguia me mexer do pescoço para baixo. Eu perdi muita massa, não conseguia me mexer. Meu corpo parecia ser muito pesado, eu não conseguia fazer esse movimento com meu braço. Eu ia devagarzinho mexendo na minha cabeça. Eu vi que minha mãe estava sentada, ela se levantou na hora que ela viu que eu estava acordada, veio e me contou tudo. Me contou que foi necessário que eu tomasse sangue, que não tinha o meu sangue no banco de sangue, que foi necessário fazer uma campanha, que mais uma vez a igreja esteve presente conosco, não só a igreja como a minha família, meus amigos estiveram conosco nesse momento. Eu precisei de 3 bolsas de sangue e eu consegui 40 bolsas de sangue, para a honra e glória de Jesus. Logo após que eu acordei, vi a minha mãe, dia após dia eu tinha vontade de melhorar para sair logo daquela situação. E cada dia que ia se passando dentro da UTI, eu ia melhorando. É importante falar que eu fiquei internada do dia 19 de abril até o dia 17 de maio, sendo a maior parte na UTI. E lá na UTI, desde o momento que eu acordei, é incrível como Deus move montanhas. Todas as pessoas que cuidaram de mim, de enfermeiro, de enfermeiras, de técnicas, todas eram evangélicas e todas oravam por mim, todas oravam com a minha mãe por mim, para que eu saísse logo daquela situação. Até que eu tive alta da UTI e, para a honra e glória de Jesus, no dia 17 eu saí do hospital, fui para casa, eu ainda não estava andando. Eu orei muito com a minha mãe para que Deus mandasse um fisioterapeuta muito bom, porque ia depender dele o meu desenvolvimento, até que Deus enviou a pessoa certa. O fisioterapeuta ia na minha casa 3 vezes na semana e foi incrível, porque a primeira vez que ele chegou, ele perguntou: minha filha, qual é a tua religião? Eu disse: eu sou evangélica. Ele disse: então tu crê em Deus, então minha filha, te levanta porque tu vai andar. E eu andei. E dia após dia eu ia melhorando. Eu não conseguia comer sozinha. E eu precisava sair daquela situação porque eu já não aguentava mais a minha mãe fazer tanto esforço por mim. Ver ela todo dia subindo escada, descendo escada. E pra tudo eu dependia dela, pra tomar banho, pra escovar meu dente, pra comer, pra beber água. Tudo eu dependia da minha mãe. E nossa, como Deus é bom comigo. Ele me deu uma mãe tão maravilhosa. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que oraram por mim, pela minha família, para que eu saísse logo dessa situação, para que minha saúde fosse restabelecida. Agradecer principalmente a Deus, porque, como diz lá em Salmo, Deus tem uma história para cada um de nós. E Ele escolheu essa história para que eu pudesse testemunhar hoje. Foi essa história que Ele escreveu para mim.
E eu não poderia ser mais grata a Deus por Ele ter escrito exatamente desse jeito para mim. Eu fico constrangida diante de tanto amor de Deus, da minha família, dos meus amigos, da minha igreja, dos meus pastores, porque é impossível não se constranger diante de tanta misericórdia de Deus. E hoje eu posso dizer que eu sou um milagre, que eu tenho muito a agradecer, que meu coração é muito grato por tudo que eu vivi, pela mãe que eu tenho, porque se não fosse por ela, pelas orações dela, eu não sei nem o que seria de mim.